Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, dando continuidade aqui no livro dos Salmos e finalizando, pessoal, o estudo sobre o livro dos Salmos, eu estou no Salmo de número 146, verso de número 7. Nós vamos fazer a leitura, pessoal, do verso de número 5 e vamos terminar no verso de número 7. Alguns salmos aí, pessoal, como vocês têm observado aí, eu faço as minhas colocações, né, no nosso tempo, nos dias atuais, e faço as minhas colocações também comparando com alguns profetas do Antigo Testamento e alguns profetas do Novo Testamento. Então, assim, eu fui fazendo as minhas colocações, pessoal, para que vocês me compreendessem. Eu vou fazer a leitura aqui, pessoal, do verso de número 5 até o verso de número 7, e assim, então, sucessivamente, eu vou fazer as minhas colocações para que vocês me compreendam. E assim, nós vamos, então, finalizar esse estudo. Vamos lá, verso de número 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Verso de número 7. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Veja bem, e dá pão aos que têm fome. Então aqui, pessoal, está deixando bem claro que quando a pessoa tem fome, Deus alimenta. Quando a criança tem fome, Deus alimenta, pessoal. Então está dizendo aqui, ó, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Então está deixando muito bem claro aqui que a pessoa que tem fome, Deus alimenta e não deixa a pessoa morrer. Está dizendo aqui, segundo o redator, né? Segundo o salmista. Mas, pessoal, dentro da nossa realidade, isso é verdade? Dentro da nossa realidade é verdade? Que Deus mata a fome realmente das crianças que têm fome, que às vezes, né, não tem o pai, já perdeu a mãe, vive sozinha no mundo e às vezes está passando por alguma dificuldade, Deus vai lá e dá o pão realmente, pessoal. Isso realmente na nossa realidade acontece? Será que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal? Só um minutinho, vamos lá. Esse livro, pessoal, Não Tardará, o Arrebatamento da Igreja. O escritor aqui é Roberto de Carvalho, 14ª edição. Vai falar sobre o arrebatamento da igreja, pessoal. Então ele vai mostrar nesse livro evidências, né? Evidências que logo, né, muito próximo, a igreja vai ser arrebatada. Com todo respeito à pessoa dele, né, que eu tive o prazer de conversar com ele no dia que eu fiz o curso de escatologia lá em 2010. Fiz o curso de escatologia com ele porque eu tinha muita vontade de aprender mais, né, sobre a história da igreja, sobre arrebatamento, essas coisas. Eu sempre fui muito assim, pessoal, de me aprofundar, de estudar muito sobre essas histórias, né, de arrebatamento, sobre os estudos, né, de arrebatamento. Então eu fiz o curso com ele em 2010. Embora, pessoal, eu nunca acreditei muito nessa história de arrebatamento, né, e hoje, né, é minha opinião, de acordo com o que eu estudei, não acredito em arrebatamento. E aqui, pessoal, ele vai colocar, né, na capa aqui, ó, uma foto, né, Quer ver? Deixa eu levantar aqui para você ver, para vocês verem. Essa foto aqui, pessoal, é de uma criança aqui, ó. Uma criança que está já à beira da morte. E aqui, pessoal, lá atrás, ó, você vê um abutre. O abutre, pessoal, está esperando só a criança, né, que já está em estado de morte, que já está prestes a morrer, já esperando o abutre, então, a criança terminar de falecer, para assim, então, o abutre se alimentar da criança. E aqui, né, uma imagem aqui, né, de uma pessoa aqui, né, já bem debilitada, que depois, segundo o que eu estudei, faleceu também de fome. E aqui de fome tinha uma enfermidade também. E aqui também, né, que morreu de fome com enfermidade. Também a criança depois que passou um período ali, ela não resistiu, né, e morreu de fome, né, com enfermidade. A criança morreu aqui. E o que acontece, pessoal? Segundo o que eu pesquisei sobre o fotógrafo que tirou essa foto aqui, ó, a imagem ficou estampada na memória dele, que segundo o que eu pesquisei, passou-se algum período de tempo, né? Ele tirou a própria vida, né? Que aquela imagem, né, que estava na mente dele, segundo o que eu estudei, o fotógrafo foi e tirou a própria vida. Então, por causa da imagem que ficou fixada, a imagem na mente do fotógrafo. Então, pessoal, essa criança aqui veio a falecer, passou o período, então o abutre começou a devorar a criança, segundo o que eu pesquisei, Então, esse versículo, pessoal, que eu mostrei para vocês aí, ó, dentro da nossa realidade, pessoal, ele não acontece. Dentro da nossa realidade, ele se torna o quê? Se torna uma mentira, porque eu estou mostrando para vocês com fatos reais, pessoal, com fatos reais. Então, o versículo que está dentro da Bíblia falar uma coisa,
É dentro da Bíblia, mas fora da Bíblia funciona? Não funciona, pessoal, que eu estou mostrando para vocês. Uma realidade. Estou mostrando uma realidade para vocês, pessoal. Eu vou subir aqui para vocês verem aqui, ó. Olha só, vai falar sobre muitas coisas, sobre doenças, né? Então ele vai falar sobre o advento, né? O arrebatamento, aqui o nome dele aqui, ó, Roberto de Carvalho, ó. 14ª edição, pessoal. Eu fiz o curso com ele em 2010, eu vou estar mostrando aí para vocês. Então, pessoal, olha só, dia 1º de 2010 aqui, ó, ao irmão Cláudio Honoro, tá vendo? Aí, ó, dia 1º de 2010. Então, pessoal, já em 2010 eu já estava fazendo o quê? Fazendo os estudos de escatologia já desde 2010. Então, pessoal, lembrando que nada contra a pessoa do pastor Roberto de Carvalho, tá? Nada contra a pessoa dele, é minhas colocações de acordo com aquilo que eu estudei. Salmo de número 146, verso de número 7, que vai falar que o Senhor dá pão aos que têm fome. E aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, pessoal, a criança que tinha fome, né, e Deus não deu alimento. E do outro lado aí, ó, que vocês estão vendo aí, né, aqui uma pessoa, né, bem debilitada, que depois veio a falecer com a doença e de fome também, né. Então, o que eu quero dizer para você? Que a maioria dos salmos, pessoal, algumas passagens da Bíblia, quando você aplica dentro da realidade, você vai ver que não funciona. Você vai ver que não funciona. Dentro da Bíblia é uma coisa, né? Fora da Bíblia você vai ver que não funciona. Que não funciona. Se torna o quê? Se torna, a maioria das vezes, se torna o quê? Mentiras. Se torna mentiras. Por que que Deus alimentou o povo durante 40 anos lá no deserto? Segundo o Antigo Testamento, quando o povo passou pelo deserto, saiu do Egito, mandando maná do céu. Mandando maná do céu durante 40 anos, né? Mandando codornízio do céu, alimentando o povo lá durante 40 anos. E aí quando você vê essa imagem aí, Deus não alimentou essa criança, deixou a criança morrer com a enfermidade. Deixou essa outra pessoa aqui, bem debilitada que vocês estão vendo aí, ó, falecer com a doença também. E Deus não faz acepção de pessoas, segundo a Bíblia, né? Mas aqui nessa foto que eu estou mostrando para você, da capa do livro do Roberto de Carvalho, pastor Roberto de Carvalho, na capa que eu estou mostrando para você, o livro é Não Tardará o Arrebatamento da Igreja. Como eu falei para vocês, pessoal, eu não acredito em arrebatamento, é minha opinião, né? Respeito muito a colocação do pastor Roberto de Carvalho, que ele vai fazer, né? Essa colocação no livro dele aqui, né? Que são evidências, né? Evidências que o arrebatamento da igreja está próximo. É a colocação dele no livro dele, mas eu, pessoalmente, Cláudio Honoro Costa, pelo que eu já estudei, não acredito no arrebatamento da igreja, pessoal. Não acredito no arrebatamento, porque eu já venho estudando com as coisas que eu já venho colocando, os versículos que eu venho colocando, que alguns mandamentos, algumas promessas que deveria cumprir agora no tempo presente, não cumpre. Não cumpre, dando a pessoa a entender que não há arrebatamento de igreja, não há arrebatamento de igreja. Mas a minha colocação é sobre o versículo de Salmo de número 146, verso de número 7, que diz, né, afirma que Deus, né, dá pão aos que têm fome. Mas dentro dessa realidade aqui, não é verdade, pessoal, não é verdade. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí para vocês, é isso aí, valeu, tchau, tchau.